Olá! O vídeo de hoje, o tema é olhar com o que acontecerá, a palavra. E é tão especial porque a gente só precisa de Jesus. No início era a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. E o nosso acesso a Deus é Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O único acesso que temos a Deus. E realmente é muito maravilhoso porque é a presença dele, é a comunhão com o Espírito Santo que nos ajuda a entender com discernimento daquilo que ele quer fazer em nós e através de nós para que ele seja glorificado. Porque por nós a gente não consegue entender. E quanto mais a gente se apaixona, se aprofunda pela palavra do Senhor, a gente vive, mais transformações acontecem, porque ele é infinito. Se a gente lê o mesmo versículo diversas vezes vai ter transformação, vai ter vida, vai ter cura, exortação, porque ele é infinito. Ele é a palavra. É sobre a eternidade, é sobre quem ele é. E ele é eterno e infinito. Então eu quero compartilhar aqui dentro desse tema alguns versículos. O primeiro se encontra em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Outro versículo, Salmos 119:89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Então a verdade, que é a palavra, está firmada para sempre no céu, não muda. Não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então a gente, quando fala sobre viver a palavra, não pelo que a gente vê, que são circunstâncias, mas por aquilo que a gente crê, aquilo que a gente vive. Quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, a gente está no caminho. O caminho é Jesus. Então a gente sabe que independente do que acontecer, a gente tem um alvo. A gente sabe para onde o nosso olho deve ser firmado, a nossa vida deve ser firmada, o propósito de vida. Alinhado com a identidade que ele mesmo nos fez, que você, que eu, que todas as pessoas têm um propósito para que ele seja glorificado para um bem comum, para viver em amor, com a paz que excede todo entendimento, que é a paz de Deus, com a alegria do Senhor, que é a nossa força. E como que a gente tem acesso a isso? Através da palavra. E aí, a gente crê e vive. E não só acha que... Não, é convicção, é fé. A gente só precisa da palavra do Senhor. Se ele falou, vai acontecer. É questão de tempo, e no tempo dele. Que o tempo dele é perfeito. Ele é perfeito. Ele não sabe errar. Então descansa no Senhor e se mova por fé na palavra do Senhor. Outro versículo que eu quero compartilhar se encontra em Provérbios 30, o versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Confiar é o caminhar com fé, né? É o crer sem duvidar. Ele é escudo. Porque a palavra dele é a verdade, é a proteção, é tudo que a gente precisa. A presença dele em nossas vidas, é o discernimento, é o caminho, é Jesus. É a palavra que nos protege. A gente confia, porque aí a gente vive aquilo que a gente aprende. A palavra dele. Agora, quando a gente sabe, entende aquilo que ele nos fala, a palavra dele, e vive com o nosso entendimento, a gente está desprotegido. A gente quebra a cabeça, a gente peca, a gente erra, porque só tem uma verdade. Jesus é a verdade. Então só tem a verdade ou a mentira. Então que não vivamos nas mentiras que contaram para nós, ou que nós mesmos contamos através do nosso entendimento, do nosso achismo. Isso é passageiro. Mas que a nossa mente se renove todos os dias na meditação da palavra para viver a vontade de Deus nas nossas vidas. Que é tudo que a gente precisa, ele é a vida, ele é. A outra passagem que eu quero compartilhar aqui se encontra em Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu sempre li, esse versículo até pouco tempo antes em uma perspectiva apenas no sentido de pra gente realmente viver a verdade, ter uma vida congruente, não só ouvir e deixar dissipar, não só ouvir e deixar cair no entendimento, mas ouvir e praticar, termos a responsabilidade de entregar ao Senhor e honrar ao Senhor, sabendo que nós somos imagem e semelhança dele. Então, se ele está, como que a gente está transmitindo? Se a gente aceita ele como nosso Senhor e Salvador, a gente está honrando, a gente está tendo uma vida de resposta à palavra dele,
ao que Ele nos ensina, ao que Ele nos exorta, ao que Ele nos protege, ao que a gente precisa, a gente está honrando. E há pouco antes, quando eu estava lendo aqui antes de começar o vídeo, quando eu li, né, sobre essa perspectiva de só tem a verdade ou a mentira. Então, se nós não estamos vivendo a verdade, que é a palavra do Senhor, a gente está vivendo a mentira e a gente está nos enganando. Então, é nessa questão de tudo que Ele nos dá é para nossa proteção. Ele quer que a gente viva a verdade, que é a vida eterna. E quando a gente não pratica, a gente está vivendo uma vida disfuncional, uma vida de mentira. E aí a gente está achando alguma coisa, mas na verdade a gente só está vivendo no engano. Então, que não vivamos para nós, mas para Ele, que é a verdade. É a proteção, mas que a gente não fique vivendo só porque a gente quer estar na proteção. Não, mas para honrar Ele. Ele é tudo que a gente precisa. Ele é, mas tudo que Ele nos ensina é realmente para que Ele seja glorificado. É tudo sobre Ele, é para Ele, por meio dEle. E a gente vive a vida, honrando a Ele. E vivendo com prosperidade nele, com avanço nele, podendo servir as pessoas para que todos o conheçam. A gente que já entendeu, já vive na presença do Senhor, a gente não tem para onde voltar, a gente nem quer, mas a gente nem tem para onde voltar. A gente tem que falar para as pessoas, em nós e através de nós, né? Tudo que traz vida, a gente não pode se demorar. Tudo que traz amor, a gente não pode se demorar. Tudo que traz verdade, e só tem uma: o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Então, que a gente não se cale, que tudo que é em nós se manifeste a palavra do Senhor. Nós somos mensageiros que carregamos uma mensagem, as boas novas, a palavra. Então que a gente busque todos os dias viver a verdade, buscar a palavra, meditar, buscar discernimento no Senhor para ir levar a palavra por onde Ele nos enviar. Ele não precisa de nós, mas por amor a nós, Ele nos coloca no propósito junto. Olha que privilégio, sem esquecer da responsabilidade. Nada é com a nossa força, nada. Em nós não há nada que permaneça, que é bom, nada. Mas Ele em nós é a verdade. Então que a gente busque viver nele, para Ele, por meio dele, para que todos os conheçam. A próxima passagem que eu quero compartilhar aqui se encontra em Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Gente, muito se fala que prosperidade bem-sucedida é quem tem bens materiais, né? Mas o prosperar, o ser bem-sucedido é a presença do Senhor. Não tem nada melhor, não tem nada mais valioso. Nada mais importa, na verdade. Eu não estou dizendo que a gente não tem que administrar bem tudo aquilo que Ele nos entrega para viver, né? Para servir as pessoas, para dar uma vida melhor para nossa família, para poder servir, né? Para poder impactar as pessoas ao nosso redor positivamente com aquilo que Ele nos entrega e a gente administra para prosperar, para servir mais, para que Ele seja glorificado. Não é isso que eu tô falando, mas isso não é a régua para saber se somos bem-sucedidos ou estamos prosperando. A verdadeira prosperidade é estar cada vez mais na presença do Senhor, entendê-lo com mais intimidade, santificação que vem dele. Ele é tudo que a gente precisa. E é a eternidade que não passa, que não passa. Então não se engane, independente do que aconteça, não tire os olhos do Senhor. Ele fala, se a gente colocar a vida no reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas, mas que o nosso coração e os nossos olhos não estejam nas demais coisas, mas esteja nele, que ele apenas reine. Porque tudo isso é passageiro e que independente da estação que estejamos vivendo, importa é a presença dele. Sem ele nada podemos fazer, não se engane. Que tudo que a gente faça e viva seja para glorificar a ele. Ele é. O próximo versículo que eu quero compartilhar se encontra em Salmos 33, o versículo 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Gente, é reta. Não tem ruídos, não tem esse... Não. É a palavra. Seu proceder é fiel, é fidelidade, ele é fiel. Ele não muda. É a verdade se aplica para tudo e todos, em todo momento. Em todos os momentos. Ele é a verdade, ele não muda. A gente muda, mas ele não muda. Ele é a palavra. Busque, medite todos os dias, cada vez mais. Outra passagem que eu quero compartilhar aqui se encontra em Efésios 6, o versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salvação, a espada. Então, nós, quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, temos o capacete da salvação, a nossa mentalidade, a nossa vida nele. Tudo que é em nós, nele.
Estamos protegidos nele, salvos de nós para que ele reine, libertos de nós para que ele viva, para que ele reine. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E assim a gente entende que a gente tem um propósito de levar a palavra de Deus através do Espírito Santo. Por nós não conseguimos. É através dele em nós. Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo, ler a palavra todos os dias e levar por onde ele nos enviar para que ele seja glorificado. E a liberdade, libertação, avivamento, transformação, em nome de Jesus, que através dele aconteça. Busque a palavra, busque a palavra. Não se acomode no que está vindo agora, porque o que vai acontecer é a palavra que ele te liberar, que você entender. Ele falou, vai acontecer. Vai acontecer. Não quer dizer que vai ser fácil, mas aqui a gente tem a salvação, a espada, o escudo, a proteção, que é ele. Que é ele. Não é com a força da nossa mão, muito menos com o nosso entendimento, muito menos com as nossas opiniões. Tudo isso é passageiro, é limitado. Sai de dentro das suas convicções e olhe para a grandeza e viva a grandeza da presença do Senhor. E confia, sem duvidar. Ele que vence todas as guerras, é tudo sobre ele. Medite na palavra. Se ele falou que vai acontecer, olhe porque vai acontecer. No tempo adequado, que é o presente dele. Vai ser o presente no presente adequado. Para finalizar, eu quero compartilhar aqui a palavra que se encontra em 2 Coríntios, o capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E é isso. A gente vive pela palavra do Senhor. Que a gente acredita, não pelo que a gente está vendo. Então, se ele falou, o cenário pode estar todo desfavorável. Descansa nele. Medita na palavra dia e noite. Tem intimidade com o Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo. Intimidade com o Senhor. Para entender cada vez mais relacionamento de filhos com o Pai. E caminhar. Não importa o que está vendo. Não é pra gente viver de forma inconsciente. Vou fingir. Não. É a verdade, a palavra é reta, é fiel. Então você vai ter consciência do que está acontecendo e em consciência vai continuar caminhando por fé, porque se ele falou vai acontecer e tudo tem um propósito. Então permaneça nele e não tente fazer de forma solitária, com orgulho. Não, isso é cilada. Que a gente realmente renuncie insegurança, medo, orgulho, querer do nosso jeito, achar que somos fortes, que podemos alguma coisa sozinhos. Não, isso tudo é mentira, é erro, não conseguimos. Precisamos nos arrepender de tudo isso, renunciar tudo isso para viver em humildade, em santidade, em amor, em obediência. Precisamos dele sempre. Então meditemos na palavra, que é a verdade, dia e noite, para andar no caminho. Que ele conduza tudo, solta o controle das suas mãos, entrega o controle para o Senhor, que a mão dele poderosa sempre esteja te protegendo, te direcionando, te provisionando tudo que você precisa e protegendo para que você viva a vontade dele, para que ele seja glorificado. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, amém.